A paz do Senhor, meu povo. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Irmãos, hoje em dia, a gente vê do jeito que anda o mundo, do jeito que as coisas mudou, é até difícil pregar o evangelho, porque antigamente as pessoas que se convertiam de verdade. As pessoas que iam para a igreja, ia por temor a Deus, ia com reverência a Deus, ia buscando uma santidade, uma transformação de vida mesmo. As pessoas aceitavam Jesus, as pessoas mudavam totalmente. Portanto, se chegasse em algum lugar, as pessoas chegavam, falassem que era crente, a pessoa comprava fiado fácil, porque falou que era crente e já era respeitado. Mas hoje em dia, as coisas mudou muito. E a gente vê até dentro de igrejas mesmo, as pessoas trazendo um ensinamento errado. Hoje tem muitos líderes que pregam assim: você aceitou Jesus, você é salvo. A partir do momento que você pega um versículo isolado, aquele que crê e for batizado é salvo. Então, se você aceitou Jesus, você já está salvo e você pode viver do jeito que quiser. Você não precisa ter mudança, porque você não perde mais a salvação. Você conseguiu ali a salvação, você não perde mais. Mas se fosse simples assim, mas não é, irmãos. A palavra de Deus, ela se completa. A gente não pode pegar um versículo isolado e colocar ele como uma regra, porque a Bíblia, ela se completa. Jesus disse: aquele que crê em mim e for batizado será salvo. Mas ele também disse: aquele que guarda a minha palavra, aquele que me obedece, aquele que busca uma vida de santidade. E como esse versículo aqui que eu acabei de ler também: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então não é só aceitou Jesus, está tudo certo. Porque se fosse assim, se você for perguntar no prostíbulo, se você for perguntar nos bares, se você for perguntar nos carnaval, por aí, quem crê em Jesus, 99% das pessoas vai dizer que crê, e isso faz ele salvo? Não, para ser salvo é necessário negar suas vontades, é necessário renunciar às suas vontades, para que o Evangelho venha penetrar em nós, para que nós venhamos viver uma vida de obediência à palavra de Deus. E para viver uma vida de obediência à palavra de Deus, é necessário ter renúncia. O Evangelho não mudou, não existe Evangelho sem arrependimento. Para ser salvo, precisa ter arrependimento das nossas condutas, precisa ter mudança de vida. Não adianta a gente apenas dizer: eu creio em Jesus, está tudo certo. Não. Tome a sua cruz a cada dia, negue-se a si mesmo. Quer dizer, negar as nossas vontades. É necessário negar as nossas vontades. É necessário renunciar às nossas próprias vontades, aquelas vontades que a gente sabe que não agrada a Deus, aquelas vontades que a gente sabe que vai nos afastar do caminho de Deus. Essas vontades nós precisamos renunciar. Nós precisamos buscar uma vida de santidade. Isso quer dizer que não vai pecar mais? Não, a gente peca, a gente erra, a gente é errante, a gente sempre vai errar. Mas quando a gente errar, a gente se arrepende e busca não praticar mais, a não cometer aquele erro mais. O pecado na nossa vida tem que ser como um acidente você não planeja ele, não. Um acidente acontece num descuido, num momento de descuido acontece o acidente, mas aí você se arrepende e conserta. Por isso, quando a gente aceita Jesus, é chamado de conversão, porque a conversão é o quê? Mudança de caminho. Preciso mudar o caminho nosso, preciso mudar as atitudes nossas. Nós precisamos ter mudança. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós cremos em Jesus, crer é buscar uma vida de santidade, é buscar uma vida de obediência. Por isso a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é necessário conhecer a verdade.
Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos procurar viver o evangelho segundo a palavra de Deus e não segundo o nosso pensamento, porque às vezes eu vejo pessoas crentes dizer: "Ah, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Ah, mas eu acho que isso não tem problema. Ah, mas isso não tem problema não", sendo que levando a sua própria opinião. Nós não podemos estar baseados na nossa própria opinião. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós renunciamos aos nossos pensamentos, aos nossos achismos, aquilo que nós aprendemos com o nosso antepassado, que não era base bíblica. A gente substitui os nossos pensamentos para viver a palavra de Deus, para viver segundo a palavra de Deus, para viver aquilo que a palavra de Deus diz. E aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado, sempre será pecado, não vai mudar. Mesmo que alguns líderes se levantem dizendo que isso não tem nada a ver, se a palavra de Deus fala que não pode, não pode. Não existe cristianismo sem arrependimento. É necessário buscar uma vida de arrependimento. É necessário buscar uma vida de santidade. É necessário buscar uma vida de obediência à palavra de Deus, para que nós possamos caminhar com Deus. É necessário consertar o que for preciso consertar. É necessário abandonar o que for preciso abandonar, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos consciência disso. E não é porque alguém falou que algo pode, se a Bíblia fala que não pode, não pode. Aí se a gente quer, mas eu quero, aí é problema de cada um, mas aí você sabe que vai estar fora dos planos de Deus, vai estar fora da obediência a Deus. Então é necessário ter mudança, é necessário buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda, e a palavra de Deus, ela se completa. A gente não pode pegar versículo isolado e fazer disso uma doutrina. A gente tem que procurar conhecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e principalmente praticar a palavra de Deus, buscar uma vida de obediência à palavra de Deus. É necessário ter arrependimento. O evangelho ainda é necessário ter arrependimento. Hoje em dia a gente vê pessoas que dizem que não é necessário ir na igreja, que a igreja é você e você pode cultuar a Deus em casa, mesmo do seu jeito. Isso é uma mentira de Satanás. Nós somos corpo. A Bíblia fala que nós somos um corpo. E um corpo, nós só fazemos parte do corpo como estamos ligados no corpo. Uma pessoa no corpo é a mão, o outro é o braço, o outro é a perna. Cada um simboliza uma parte do corpo, simboliza uma pessoa. E se a sua mão for amputada, se você deixar ela em casa, não vai ter vida nela. A sua mão vai morrer. Ela não vai fazer parte do corpo, ela vai estar fora do corpo. Então, para sermos igreja, precisamos estar na igreja, precisamos estar unidos na igreja, buscando uma vida segundo a palavra de Deus, buscando uma vida de obediência à palavra de Deus. Precisamos congregar, é necessário nós congregarmos, irmãos. Não vai em conversas aí por aí que um fala, o outro fala, porque hoje em dia com a internet, cada um leva uma visão, mas às vezes visão própria, e não é visão da Bíblia. Cada um leva uma opinião, mas vê opinião própria. Hoje o que tem de influenciador digital aí, querendo falar de coisas que não conhece, de coisas que não sabe, e não busca uma vida de obediência à palavra de Deus, não busca uma vida de conhecimento da palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmados na rocha, que é Cristo, e a rocha é a palavra de Deus. Através da palavra de Deus não tem outro meio de chegar a Deus. Nós entendemos que a Bíblia é o nosso GPS para nos levar até o céu, que nos traz a salvação. A Bíblia é o nosso GPS. Então nós precisamos seguir esse GPS, precisamos conhecer a palavra de Deus e praticar no dia a dia, para não sermos enganados, porque hoje em dia, do jeito que tem influência, muitos serão enganados. Muitos caem em engano. Por quê? Porque ouve aquilo que quer ouvir. Muitas das vezes a pessoa quer ouvir aquilo. Às vezes não quer deixar algo, aí vem alguém e fala: isso não tem nada a ver não, isso não é pecado não. Era tudo que a pessoa queria ouvir. Aí a pessoa aceita aquilo e fica no engano. Então, para servir o diabo, para ir para o inferno,
Não precisa renunciar, mas para ir para o céu, para estar com Deus, é necessário renunciar, é necessário arrependimento. Então eu quero deixar essa palavra para o coração dos irmãos, que os irmãos venham analisar a sua vida, ver o que você precisa renunciar, o que você precisa deixar, buscar renunciar, a consertar o que for preciso, porque vale a pena, irmãos. Esse mundo aqui é passageiro, isso aqui um dia logo tudo acaba, um dia tudo acaba, isso aqui tudo fica, mas o que permanece, o único que vai valer a pena é nós estarmos com Cristo, é nós guardarmos a nossa salvação. Nós precisamos guardar a nossa salvação para que nós não perca ela, porque nós podemos perder sim a nossa salvação, se nós não vigiar, não viver uma vida de obediência a Deus, se não buscar viver uma vida de obediência a Deus, nós podemos perder a nossa salvação. Então é necessário buscarmos uma vida de obediência a Deus. Então fique com esta palavra no seu coração, reflita nela, analisa a sua vida, que ela vai trazer fruto para a sua vida. Se você abrir o coração e deixar esta palavra penetrar no teu coração, algo ela vai mudar na tua vida, amém? Vou fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço, Senhor, que esta palavra, Senhor, venha tocar em corações, Pai, que o Senhor venha trazer luz, Senhor, em algumas vidas, Pai, que as vidas que ouvi esta palavra, Pai, esta palavra venha servir de luz, Senhor, para algum coração, Pai, que venha despertar, Pai, alguns, Pai, que estão fora do teu caminho, Pai, que estão no engano, Pai, que a tua palavra, Senhor, venha despertar, Pai, Espírito Santo de Deus, vai tocando, Senhor, em cada coração, vai renovando, Senhor, a cada força, Pai, a cada pessoa, Pai, trazendo novo ânimo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Fortalece o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.